Olá, pessoal, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Oi, professor, boa noite. A minha tela está vermelha. Eu estou aparecendo vermelho para vocês aí? Não. Não? Não. Ah, porque é aqui do computador, então. Bem, Tinha pessoal. mandado mensagem que a gente achou estranho, senhor. Não chegou. Não, porque o senhor é bem pontual. Eu estava tentando acertar aqui o computador. Aí a gente achou estranho. Aí ele está vermelho aqui, mas eu acho que não vai sair na gravação vermelho. Vamos lá. Bem, pessoal, como nós combinamos, hoje é o dia da nossa revisão. Nós paramos no assunto sobre imunologia, sobre sistema complemento, que foi a parte que eu falei para vocês que é até onde vai a prova, né? Quando nós retornarmos, no dia 1º, né, após as provas, a gente já vai voltar para a sala de aula, e aí a gente vai terminar um único assunto que falta da imunologia, que é importante para dentro da área de vocês, e depois nós daremos seguimento à parte de microbiologia. Então, hoje eu vou comentar sobre pontos que estarão dentro da prova, né? Então, atentem para as coisas que a gente vai conversar, vai falar hoje aqui, dê uma revisada lá dentro do conteúdo de vocês, que está lá na plataforma que eu enviei para vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês tenham um entendimento global do assunto que nós trabalhamos aqui, que foi imunologia. E quando eu digo entendimento global, é que vocês possam ter uma história guardada dentro da cabeça de vocês sobre o que é a imunologia. Então, inicialmente, antes de comentar os pontos específicos, eu vou comentar aqui o que nós já conversamos sobre este assunto, imunologia. Então, antes de qualquer coisa, nós começamos a trabalhar conceitos da imunologia, que foram os conceitos básicos. Esses conceitos básicos nós começamos primeiro entendendo o que é o conceito de um sistema, onde nós vimos que um sistema é um grupo de elementos que interagem entre si. Eu exemplifiquei para vocês vários sistemas para a gente poder ter um entendimento melhor quando nós entrássemos no assunto da imunologia. Então, quando nós trabalhamos sobre sistema imunológico, nós vimos que o sistema imunológico ele é formado por elementos, como o conceito diz, né, o conceito de sistema. Então, um grupo de elementos. E sobre esses elementos, nós conversamos sobre 3 principais grupos de elementos do sistema imunológico. Os elementos celulares, os órgãos linfóides e os elementos moleculares, que nós tratamos sobre os anticorpos e as proteínas do complemento. Então, foram esses elementos que nós trabalhamos dentro do sistema imunológico, mas nós vimos que dentro do sistema imunológico tem outros elementos, não são os únicos. Nós falamos de 3 grupos principais. Quando nós falamos, por exemplo, de tipos de imunidade, eu mostrei para vocês que o sistema imunológico também tem outros elementos, né, que participam ativamente também para impedir a entrada de antígeno ou para eliminá-lo. Então, nós vimos que nós temos muco, que nós temos a pele, que é uma barreira e é um constituinte do sistema imunológico, tá? Então, só para mostrar para vocês que não é só os 3 que nós conversamos mais profundamente que fazem parte. Nós temos outros elementos e, como eu falei aqui no início da aula, eu quero que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla disso e não imaginem que é só os 3 elementos que nós trabalhamos mais pontualmente aqui. Então, sobre esses elementos, nós conversamos especificamente sobre os elementos celulares. Nós vimos que esses elementos celulares, eles são diversos e que são sintetizados em um órgão linfóide principal, que é a medula óssea. Então, todos os elementos celulares do sistema imunológico, eles são sintetizados na medula óssea. Após a sua síntese, alguns vão ser maturados na medula óssea, outros sairão imaturos para a corrente sanguínea e sofrerão a sua maturação em outros microambientes que nós conversamos, seja na corrente sanguínea,
seja em outros órgãos linfóides, como, por exemplo, os linfócitos T, que sofrerão maturação lá no timo, que é também um órgão linfóide. Tá? Então, esses elementos celulares, nós vimos que ele é sintetizado na medula óssea, depois sofrem maturação em um determinado ambiente e depois vão para o seu ambiente de trabalho. Alguns ficam na corrente sanguínea, outros vão para o tecido, outras vão para linfonodos. Então, nós vimos quando conversamos sobre isso. E nós conversamos sobre alguns elementos celulares. E esses elementos celulares, nós enfatizamos a sua questão morfológica, nós enfatizamos a sua morfologia, nós enfatizamos a sua funcionalidade dentro do sistema imunológico, bem como a sua localização. Isso vocês têm no material, isso nós vimos em aula prática, quando eu mostrei para vocês, por exemplo, quando nós coletamos o material de um compartimento que foi a corrente sanguínea e lá nós conseguimos detectar a presença de células do sistema imune, que nós faremos posteriormente. Já iniciei com a turma, uma subturma, e depois continuaremos fazendo exercício, tá? Então, fazendo um parêntese aqui, o assunto não se extingue porque nós vamos fazer uma avaliação sobre ele, não. Nós ainda teremos um assunto sobre imunologia, e a imunologia, ela surgirá, ela reaparecerá dentro da microbiologia, que será a segunda parte que nós trabalharemos. Então, sobre esses elementos celulares, nós vimos onde eles estão localizados, nós vimos quais são as suas características. Então, para poder caracterizá-lo, nós precisamos conhecê-los morfologicamente. Nós vimos a morfologia do seu citoplasma, nós vimos a morfologia do núcleo, para nós conseguirmos determinar qual é esse tipo celular. Então, nós falamos de alguns grupos de células. Então, nós falamos de células fagocíticas, que têm a função de fagocitar antígenos, processá-los, apresentar para outros elementos celulares, para que seja montada uma resposta imunológica, com a consequente formação de anticorpos no final dessa resposta. Então, isso nós vimos. Nós vimos também outros elementos, outras células, que têm a presença de grânulos dentro do seu citoplasma, e esses grânulos contendo determinadas substâncias que estão envolvidas na eliminação do antígeno. Mas nós vimos que esses grânulos, a liberação dessas substâncias desses grânulos, elas também trazem consequência para o hospedeiro, como quando nós conversamos, por exemplo, lá no caso das alergias. Então, nós falamos de células fagocíticas, nós falamos dos granulócitos e nós falamos de um outro grupo que são os linfócitos. Os linfócitos T, que têm um papel preponderante dentro da resposta imunológica. Então, tem o linfócito TCD4, que é o que orquestra a resposta imunológica. Eu tenho o linfócito TCD8, que é um linfócito T citotóxico. Eu tenho o linfócito natural killer. Então, todos esses linfócitos têm o seu papel. Na verdade, cada célula dessa que nós conversamos tem uma funcionalidade. É isso que eu peço que vocês deem uma olhada, para entender a funcionalidade dessas células dentro do nosso sistema imunológico. E, acima de qualquer coisa, entender que essas células elas não trabalham isoladamente. Elas trabalham contemplando o conceito de sistema, que é um grupo de elementos que interagem entre si. Nós vimos que isso acontece, essa interação. Nós vimos também os linfócitos B, que são as células envolvidas na síntese de uma molécula glicoproteica chamada anticorpo, que mantém ali circulante nos nossos líquidos corpóreos essa proteína, essa glicoproteína, que no momento em que ela se deparar, encontrar novamente, secundariamente, com esse antígeno, ela já é capaz de se ligar e bloquear esse antígeno. Então, nós falamos sobre esses elementos celulares. Depois nós falamos sobre os órgãos linfóides e nós vimos que esses órgãos linfóides eles estão localizados estrategicamente, né? Nós temos dois principais, que são os órgãos centrais, que a gente chama, ou principais, que é a medula óssea e o timo. Mas nós vimos que nós temos também outros órgãos linfóides, como os linfonodos, o baço, que também fazem parte desse grupo de órgãos linfóides. Nós vimos que esses órgãos linfóides eles não têm ação
efetora, vamos dizer assim, de eliminar o antígeno, mas ele tem a colaboração de síntese de células, ele tem colaboração na maturação de células como o timo, por exemplo. Ele tem a função de albergar o grande número de células e proteínas do complemento, posteriormente, que nós falamos, e anticorpos, ficam albergados nesses órgãos linfóides que, como nós vimos, estão localizados estrategicamente nas portas de entrada de antígenos, que nós conversamos que são 3 principais: o trato respiratório, o gênito urinário e o gastrointestinal. Quando nós falamos dessas 3 principais portas, nós temos que entender que também nós temos outras portas de entrada, como nós vimos, pele, por exemplo, é uma porta de entrada, mas como eu falei para vocês, eu falei das 3 principais, que é o trato respiratório, o gastrointestinal e o gênito urinário. Posteriormente, já os últimos 2 assuntos que nós conversamos, nós demos uma reforçada na questão dos antígenos, né? Então, nós vimos lá o que é um antígeno. Nós vimos que antígenos são moléculas exógenas que entram no nosso sistema por essas portas de entrada e que causam distúrbios dentro do nosso sistema, visto que esses antígenos, eles não fazem parte do sistema ser humano. Por isso, ao adentrar, eles causam esses distúrbios e o responsável por eliminar e evitar com que esses distúrbios ocorram são esses elementos do sistema imunológico que nós conversamos. Então, dentre os antígenos, antes de falar dos anticorpos, nós falamos dele, nós vimos que eu tenho diversos tipos de antígenos, desde os mais simples até os mais complexos, desde o que não promovem não ativam satisfatoriamente o sistema imunológico, até os do que ativam de forma exacerbada, como no caso dos superantígenos que nós conversamos aqui. Nós vimos que esses antígenos, para ele promover uma resposta imunológica, para ele ser um imunógeno, ele tem que ter algumas características, e dentre essas características nós vimos alguma. Primeiro, que ele não pode ser próprio, ou seja, a estranheza dele não próprio. Ele precisa ser uma molécula complexa, uma molécula grande, depois uma molécula complexa. Então, quando um antígeno tem essas principais características, ele é capaz de induzir uma resposta imunológica. Quando o antígeno é mais simples, ele pode ser eliminado com mais facilidade e não consegue promover uma resposta imunológica. E aí nós exemplificamos os extremos. Os antígenos mais simples pode ser uma fuligem de carro, por exemplo, e os mais complexos, os superantígenos, são aqueles como, por exemplo, o veneno de uma serpente, que foi os extremos que nós comentamos sobre antígenos. Então, nós demos um enfoque grande sobre a questão dos antígenos para nós entrarmos na questão dos anticorpos, que foi o primeiro assunto que nós tratamos sobre os elementos moleculares do sistema imunológico. Então, nos elementos moleculares, falando agora especificamente dos anticorpos, nós vimos que ele é uma glicoproteína formada por cadeias leves e cadeias pesadas. Esses anticorpos, eles são sintetizados por uma célula que nós já conhecemos, que é o linfócito B, e eles são divididos em algumas classes, né? A classe, são 5 classes, essas 5 classes, essa divisão é uma divisão que leva em consideração a porção da cadeia pesada dessa molécula. Então, dependendo do número de aminoácidos que tem na cadeia pesada desses anticorpos, ele vai receber uma denominação. Então, se tiver uma cadeia alfa, ele vai ser a IgA, delta, uma IgD, IgM, aquelas 5 classes que nós vimos de anticorpos. Então, nós conhecemos o que é o anticorpo estruturalmente, nós vimos em que classe eles se enquadram, eles estão divididos, e depois nós entramos na questão da funcionalidade dos anticorpos. Eu repeti várias vezes para vocês, anticorpo não tem função efetora. Anticorpo ele tem função de bloquear antígeno, de opsonizar antígeno,
e ao bloquear e ao opsonizar, ele sinaliza para algum elemento do sistema imunológico entrar em ação, que pode ser uma célula fagocítica que vem e fagocita o antígeno, pode ser para proteína do complemento, que foi o segundo assunto dos elementos moleculares que nós trabalhamos. Sobre as proteínas do complemento, sobre o sistema complemento, nós vimos que ele é um grupo de proteínas, e esse grupo de proteínas, nós vimos que elas estão íntegras circulando nos nossos líquidos corpóreos, até que algo leve à sua ativação. E aí nós vimos 3 vias de ativação das proteínas do complemento, né? Quem ativa? Então, nós temos 3 vias de ativação. A primeira é a via clássica, e a via clássica ela é ativada justamente pelo anticorpo que nós estamos falando. Então, o anticorpo se liga no antígeno e essa ligação promove a ativação da proteína C1, que é aquela como se fosse uma nave que nós vimos lá nas nossas aulas. Essa proteína ativada, ela ganha função enzimática e ela vai quebrar outras proteínas, iniciar a quebra proteica. Essa proteína na via clássica C1, ao ser ativada, ela quebra as proteínas C2 e C4 em 2 fragmentos cada. 2 desses fragmentos eles vão se ligar na superfície do micro-organismo e esses 2 fragmentos ligados, eles são chamados de C3 convertase. Essa enzima C3 convertase, ela vai se ligar, ela vai quebrar a próxima proteína, que é a C3, em 2 fragmentos. Um dos fragmentos da C3, ele vai se ligar aos 2 que já pré-existentes, que já estavam ligados na superfície, e vai formar a C5 convertase. Essa C5 convertase é capaz de quebrar a proteína C5, é a próxima proteína a ser quebrada. E um dos fragmentos, o C5b, ele se liga sozinho na superfície do micro-organismo, recrutando as outras proteínas, C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando o poro na superfície da célula hospedeira. E nós vimos que a formação desses poros na superfície, ele leva a célula a uma desestabilização e consequente ao seu rompimento e à morte do micro-organismo. Então, essa é a funcionalidade para qualquer via do complemento, é formar um poro na superfície da célula-alvo. O que muda é só a forma de ativação dessas proteínas, que, como eu falei inicialmente para vocês, elas estão íntegras na superfície, íntegras circulando nos nossos líquidos corpóreos. Então, na via clássica, quem ativa é as proteínas a ligação antígeno-anticorpo. Nós temos uma segunda via, a via da lectina, e na via da lectina, o que ativa já não é mais o anticorpo, é a presença de manose na superfície de uma célula, como a de um micro-organismo, por exemplo. Então, entrou o micro-organismo no meu sistema e tem manose na sua superfície, ele é capaz, a presença de manose é capaz de ativar uma proteína chamada NBL, que é a lectina ligadora de manose. Essa proteína que faz parte do complemento, lógico, então, ao se ligar na manose, ela ganha função enzimática e daí para frente nada muda, tudo é igual à via clássica que nós vimos. A MBL vai quebrar as proteínas C12 e C4, os seus respectivos pedaços vão formar C3 convertase, C3 convertase vai quebrar C3, o fragmento de C3 se liga aos 2 pedaços pré-existentes, formando a C5 convertase, que vai quebrar C5, e o fragmento C5b vai se ligar na superfície do micro-organismo, recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando um poro na superfície da célula. Então, vocês viram que nessas 2 vias, a via clássica e a via da lectina, o que muda é só o início. A via clássica, quem ativa é o anticorpo, e na via da lectina, quem liga é a presença de manose na superfície do micro-organismo. A terceira via que nós temos é a via alternativa, e nós vimos que a via alternativa, ela vai ser, não é mais o anticorpo que ativa e nem a manose.
acontece a hidrólise espontânea da proteína C3. Mas nós vimos que não é aleatoriamente que essa hidrólise acontece. Ela acontece justamente por causa da mudança microambiental onde estão aquelas proteínas, e essa mudança microambiental pode ser promovida pela entrada, pela presença de um antígeno como um micro-organismo, por exemplo. E aí, espontaneamente, ocorre a hidrólise da proteína C3. A proteína C3 hidrolisada, ela é capaz de se ligar ao fator B, e ao se ligar ao fator B, uma terceira proteína chamada fator D entra em ação e quebra essa proteína B. E agora, nesse início, eu tenho a amplificação da resposta, que a gente chama, formando vários fragmentos de C3, aliás, vários fragmentos da proteína B e várias C3 hidrolisadas. Os fragmentos formados no início dessa cadeia, dessa cascata, dessa quebra de proteínas, os fragmentos vão se juntar e formar C3 convertase, que na via alternativa é formada por 2 fragmentos do fator B e 1 da C3 hidrolisada. Esses 3 fragmentos juntos, eles formam a C5 convertase, aliás, a C3 convertase, que vai quebrar a proteína C3 e vai continuar quebrando sucessivamente, formando várias proteínas inicialmente. Esses fragmentos eles se juntarão e formarão a C5 convertase, que vai quebrar a proteína C5. E daí para frente, tudo é igual para as 3 vias. É a via comum que a gente chama. Então, a partir da C5, tudo é igual, independente da via, se é a via da lectina, alternativa ou a via clássica. Independente, a partir da C5 convertase, tudo é igual. Então, a C5 convertase quebra C5, C5A e C5B, o fragmento C5B se liga na superfície, recruta C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9, formando um poro na superfície da célula, levando ela à desestabilização, à desestruturação e à consequente morte dessa célula alfa. Então, essa aqui é a explanação das coisas que nós vimos nos nossos conteúdos, que foi até sistema complemento. E aí eu queria comentar uns pontos importantes que vocês devem dar maior atenção. O primeiro ponto é que eu tenho que ter definido na minha cabeça qual é o principal objetivo do sistema imunológico. Porque eu conheci os elementos, eu vi a sua funcionalidade, eu vi como eles são ativados, mas eu tenho que entender que esses elementos trabalhando em conjunto, ele tem um objetivo. E como nós vimos, o principal objetivo do sistema imunológico é eliminar antígeno. O sistema imunológico ele só entra em ação quando tem antígeno. Então, o principal objetivo é eliminar antígeno. E como é que ele vai eliminar? Cada elemento desse vai ter a sua forma de eliminar. Então, por exemplo, uma célula fagocítica, ela tem a sua forma de eliminar antígeno, fagocitando, processando, destruindo, apresentando. As proteínas do complemento, nós acabamos de ver, ela tem uma forma, uma função de eliminar antígeno. Qual é a função da proteína do complemento? Formar poros na superfície para que essa célula morra, se o antígeno for um micro-organismo. Então, cada elemento desse tem uma funcionalidade. Então, eu quero que vocês entendam, acima de qualquer coisa, qual o principal objetivo do sistema imunológico. É reconhecer coisas estranhas, é neutralizar, é metabolizar e, com a consequência final de eliminar esse antígeno. Esta é a principal função do sistema imunológico. E eu tenho que entender que os elementos que eu estudei cumprem esta função, esta premissa do sistema imunológico, que é eliminar antígeno. Esse é um ponto que eu queria que vocês dessem uma olhada com carinho. Depois, a gente parte para esses elementos. Para eu saber qual o objetivo do sistema imunológico, tem que conhecer os seus elementos, né? Acabei de falar para vocês aqui nessa revisão rápida que eu fiz. Então, quais são esses elementos? Temos vários, falamos de alguns. Falamos dos órgãos linfóides, falamos de grupos celulares e falamos dos elementos moleculares, que são os anticorpos e as proteínas do complemento.
Então, eu conhecer os elementos constituintes do sistema imunológico é importante. É saber que são esses três, mas que eu tenho também outros elementos. Eu tenho pele, eu tenho muco, eu tenho reflexo da tosse, eu tenho diversos outros elementos que também fazem parte do sistema imunológico. Nós falamos dos três principais. Sobre esses elementos, nós trabalhamos exaustivamente sobre os tipos celulares, nós vimos localizado, nós vimos a sua funcionalidade. Sobre os órgãos linfóides, eu mostrei também uma figura para vocês, mostrei as suas localizações. E nós vimos que os órgãos linfóides, nós temos órgãos linfóides centrais ou principais e nós temos os periféricos, onde nós vimos que os principais são quem? Medula óssea e o timo. Por que esses dois órgãos linfóides são chamados de órgãos linfóides principais? Porque é eles que estão envolvidos na síntese de alguns elementos importantes. Então, nós vimos, as células são sintetizadas onde? Medula óssea. Então, olha a importância. Órgão linfóide principal, medula óssea, formando os elementos celulares. Os órgãos, outro órgão central, o timo. Por que o timo é considerado um órgão linfóide central, principal? Porque é ele que está responsável por maturar os linfócitos T. É ele que está responsável em ensinar para os linfócitos a ganhar a sua identidade e a reconhecer o que é próprio e não próprio. Então, é por isso que o timo ele é considerado também um órgão linfóide. Então, ainda já temos os dois principais, medula óssea e o timo. E os periféricos, nós vimos, por que periféricos ou secundários? Nós vimos que ele tem funcionalidade? Tem, mas ele não sintetizam nada. Por exemplo, vamos imaginar que o linfonodo. O linfonodo, ele alberga, né, os elementos celulares, elementos moleculares. Tem a sua funcionalidade? Tem, mas ele é considerado secundário, mas tem um papel preponderante. Nós vimos que ele é estrategicamente localizado nos pontos específicos, principalmente portas de entrada de antígeno. Nós vimos que os linfonodos estão localizados aqui nessa região, porta de entrada de antígeno, trato respiratório. Nós vimos que eles estão localizados na região inguinal, a região inguinal muito próxima da segunda porta de entrada, que é o gênito urinário. E nós vimos que lá no gastrointestinal é permeado também por linfonodos e por tecidos linfóides associados à mucosa que estão presentes nesse local também, na porta de entrada, albergando esses elementos que foram sintetizados ou ensinados pelos órgãos linfóides principais, que depois que eles são maturados, ganham a sua funcionalidade, eles vão para o seu ambiente de trabalho, né? Então, esses órgãos periféricos, eles também têm a sua funcionalidade. Então, dê uma olhada um pouco melhor nessa questão dos órgãos linfóides principais e órgãos linfóides secundários. Nós falamos inicialmente aqui que a principal função do sistema imunológico é eliminar antígeno. E como eu falei na explanação inicial aqui para vocês sobre o assunto que nós já vimos, nós conversamos exaustivamente sobre o que são antígenos. Eu reforcei o assunto antígenos para vocês antes de nós falarmos de anticorpos. E nós vimos lá que os antígenos, desde o começo, quando nós começamos a falar sobre eles, eles são elementos exógenos. Tudo que não faz parte do meu sistema, tudo que não é constituinte do corpo do ser humano, ele é considerado antígeno. Então, um pólen é um antígeno, uma fuligem é um antígeno. O próprio alimento, nós vimos que é também antígeno. Mas nós vimos que alguns antígenos, eles são tolerados, né? Outros não. Então, nós vimos que nós temos várias fontes desses antígenos. Primeiro, entender o que é um antígeno. É uma molécula, é algo exógeno, é algo que não faz parte do meu sistema. E aí, para melhorar um pouco para vocês, nós conversamos em determinado momento, quando eu falei de sistema, eu falei para vocês de um sistema simples, um copo d'água, por exemplo, em que ali tem elementos da água, né? O H2O, hidrogênio e oxigênio, dois elementos interagindo entre si, ora se ligando, ora se desligando, mudando as fases da água ali,
dependendo do que acontece, né, do que influencia externamente esse sistema copo d'água que eu falei para vocês. E nós vimos que a inserção de um elemento que não constituinte desse copo d'água, ele promove distúrbio. Eu dei exemplo para vocês do nosso dia a dia, uma pastilha efervescente contendo outros elementos. Quando eu coloco lá, eu vejo um distúrbio acontecendo. É a mesma coisa, a analogia que nós fazemos para o nosso sistema. Toda vez que entra dentro do meu sistema ser humano algo exógeno, algo estranho, eu vou considerar isso um antígeno. É algo exógeno, é algo que não faz parte do meu sistema. Então, tem que ter o entendimento do que são antígenos. E depois ter a percepção importante para dentro da nossa área da enfermagem dessas fontes de antígenos. E nós chegamos a comentar isso. Quais são as principais fontes de antígenos? Nós vimos que os micro-organismos são uma das principais fontes de antígenos, importantíssimos para dentro da nossa área, porque nós vamos trabalhar com processos infecciosos produzido por esses micro-organismos, e eu tenho que entender que a entrada desse micro-organismo, o estabelecimento desse micro-organismo, a multiplicação desse micro-organismo é que vai levar esse distúrbio do meu sistema, né? Vai retirar o meu sistema da homeostase, assim como a pastilha efervescente tirou o copo d'água ali, causou um distúrbio no copo d'água. A entrada do micro-organismo, seu estabelecimento e a sua multiplicação promoverá também uma mudança dentro do meu sistema. Então, micro-organismos é uma importante fonte de antígenos, né? Nós temos outras, então nós falamos alimentos também para algumas pessoas, determinados alimentos, como os frutos do mar, nós vamos também que são fontes de antígenos, né? Então, antígenos, eles são, as fontes deles são diversas. Mas para dentro da nossa área, são esses que causam processos alérgicos, esses antígenos presentes em micro-organismos que causam processos infecciosos. E uma terceira fonte importante para dentro da nossa área são as células exógenas, quando a gente faz um transplante, por exemplo, né? Esse assunto sobre transplante nós trataremos posteriormente, mas não inviabiliza de eu saber que as células exógenas, elas também são uma das principais fontes de antígeno. E nós vimos que essas células halógenas ou externas ao nosso corpo, ela pode ser células sanguíneas que são transfundidas. Essa semana, por exemplo, eu vi uma paciente que está com uma síndrome de Stevens-Johnson, que promove uma repercussão sistêmica, descamando toda a pele. E nesse caso, nessa situação, foi promovida pela transfusão sanguínea, a qual ela teve uma reação. Isso a gente vai conversar um pouquinho na próxima aula, após a prova, quando a gente conversar sobre transplante, sobre esse assunto especificamente. Mas aqui, para antígenos, tecido transplantado do doador para o receptor vai ter pequenas mudanças e isso pode ser considerado antígeno. Então, quando eu digo células halógenas, células de outros tecidos, célula do sangue, que também é um tecido. Tá? Então, as principais fontes são essas: alimentos promovendo alergias, micro-organismos ou tecidos ou células exógenas que fazem parte de outros sistemas. Tá certo? Então, dê uma olhada também nas fontes de antígenos que nós temos lá no nosso material. Não tem como falar sobre antígenos sem falar sobre anticorpos, né? Então, nós já conversamos, então por isso eu reforcei a questão do antígeno, para depois entrar na questão dos anticorpos. E antes de qualquer coisa, eu tenho que conhecer o que é o anticorpo, e nós conhecemos ele morfologicamente. Nós vimos que ele é uma glicoproteína, formado por cadeias leves e cadeias pesadas, e que ele é dividido em 5 classes, e essa divisão em classes, ela se dá dependendo do número de aminoácidos presentes na cadeia pesada do anticorpo. Então, tem que saber o que é esses anticorpos, né? Então, ela é uma molécula glicoproteica, sintetizada pelo meu linfócito B. Então, essa molécula glicoproteica, ela tem cadeias leves, cadeias pesadas, ela é dividida nessas 5 classes, levando em consideração o número de aminoácidos da sua cadeia pesada. Então, dê uma olhada com carinho nessa questão
da morfologia dos anticorpos, estrutura, na verdade, dos anticorpos. Além disso, além de eu conhecer a sua estrutura, eu preciso conhecer a funcionalidade do anticorpo. Eu volto a repetir para vocês, isso eu falei exaustivamente para vocês. O anticorpo, ele não tem função efetora, ele não vai eliminar o antígeno. Então, por exemplo, entrou uma bactéria, o anticorpo pode reconhecer esse micro-organismo, ligar na sua superfície, que a gente chama de opsonização, mas ele não tem sozinho como destruir esse micro-organismo. Ele vai mediar, né? Ele vai mediar a resposta de outro elemento. Então, nós vimos, um elemento celular pode fagocitar e destruir esse micro-organismo. O anticorpo, nós vimos que pode ativar a proteína do complemento, e o complemento, ao quebrar suas proteínas, vai formar um poro na superfície da célula. Então, eu volto a repetir, o anticorpo, ele não tem função efetora. As funções dele é neutralizar. Entrou o micro-organismo, ele se liga neutralizando esse micro-organismo, mas não é capaz de destruir. Ele é capaz de grudar, né, ligar na superfície desse micro-organismo, e isso a gente chama de opsonização. Opsonizar significa sinalizar, ligar e sinalizar para algum elemento efetor. E nós temos elementos efetores, né? As células são elementos efetores, as proteínas do complemento são elementos efetores. São esses elementos que entrarão em ação, ajudando o anticorpo a cumprir a sua funcionalidade. Então, dê uma olhada aí também na principal função dos anticorpos, e isso será importante para a nossa prova. A gente não pode deixar de conceituar ou colocar algo de dentro da área de vocês, para a gente ter um entendimento, né? Para, no determinado momento em que eu me deparar com uma determinada situação, eu consiga identificar o que está acontecendo lá. E uma das coisas que nós conversamos aqui foi sobre alergia, né? Nós vimos que a alergia ela é promovida por células que têm grânulos dentro do citoplasma. Lá os mastócitos que nós vimos, eosinófilos. Então, nós vimos que essas células, esses granulócitos presentes no tecido, elas precisam ser ativadas, né? Então, eu preciso entender quais são os elementos que estão envolvidos nos processos alérgicos. Primeiro, um elemento celular, o mastócito, por exemplo, que tem grânulos, mas ele precisa ser ativado e quem ativa ele são os anticorpos. Então, aí nós já vemos dois elementos do sistema imunológico entrando em ação para que ocorra a alergia. Primeiro, a presença de anticorpos. Segundo, a ativação por esses anticorpos, a ativação dessas células que têm os grânulos para ser liberado. Nós conversamos e vamos tentar aqui organizar a ideia de vocês, como é que ocorre esse processo alérgico. Então, lá na minha mucosa, vamos conversar aqui de uma alergia que promoveria, por exemplo, o edema de glote. Então, aqui na minha mucosa do trato respiratório superior, eu tenho mastócito presente. Está presente essa célula lá, é o local de trabalho dela. No meu muco, eu tenho a presença também de anticorpos, né? E lógico, se eu tenho anticorpos, é porque eu já tive um contato primário com esse antígeno. Então, aqui no meu trato respiratório superior, o que é que eu tenho presente? Os meus mastócitos e os meus anticorpos. Então, lá. Mas a presença dos dois não significa que eles vão ser ativados. Nós vimos que anticorpo, para sinalizar, para dizer que ele está reconhecendo algo estranho, ele precisa estar parado. E na minha mucosa, sem ter um processo inflamatório, sem ter uma alergia, eu tenho células e tenho esses anticorpos presentes, mas o anticorpo não está parado. O anticorpo ele está no meu muco, né? Está lá no meu muco, na minha linfa. Ele está presente lá. Então, não significa que ele está presente que ele vai ativar. Ele só vai ativar o mastócito quando ele estiver parado. Então, agora entrou o antígeno. E o antígeno, ao entrar, quem é que vai reconhecer esse antígeno? É o mastócito? Não. Nós vimos que o mastócito ele não tem função de reconhecimento de antígeno.
Ele é sinalizado para degranular, para eliminar o antígeno, independente de qual antígeno. Ele joga os grânulos e esses grânulos vão destruir o antígeno, independente de qual antígeno seja. Então, o antígeno ao entrar, vamos imaginar que seja o fruto do mar lá, ou um pólen, por exemplo, que vai promover uma alergia. Você inalou o pólen, entrou lá na tua mucosa tem um anticorpo. O anticorpo foi fabricado para reconhecer o pólen, né, as moléculas de superfície do pólen. Ele vai se ligar no pólen, ao se ligar no pólen, agora ele é capaz de ativar o mastócito. O mastócito, então a porção FC do anticorpo fica parado, o mastócito se liga e isso é suficiente para ele liberar os seus grânulos. Então, eu conversei com vocês em relação a isso, porque quando eu tiver na minha urgência, na minha emergência, e eu tiver um processo alérgico, eu tenho que saber que os elementos celulares, os elementos moleculares, no caso os anticorpos, estão interagindo e por isso a célula está liberando os seus grânulos, as suas substâncias contidas nos grânulos e com o objetivo de eliminar o antígeno. Como nós vimos, essa é a principal função da ação desses dois elementos, célula e anticorpo. Mas nós vimos que os conteúdos desses grânulos, ele também tem ação tecidual, promovendo edema. Então, daqui a pouco, a minha glote pode edemaciar e fechar e eu não conseguir respirar, tá? Então, os elementos que estão envolvidos aí nesse processo alérgico elementos celulares, no caso o mastócito, elementos moleculares, no caso o anticorpo, principalmente a IgE e a IgA, que nós vimos que são duas imunoglobulinas que estão envolvidas em processos alérgicos. E lógico, quem desencadeou tudo isso Professor, é a entrada do IgA e qual é o outro, por favor? IgE e IgA. Tá? Dê uma olhada lá que tem uma, principalmente a IgE, que está envolvida na ativação de mastócitos, tá bom? Então, eu consigo identificar os elementos do sistema imunológico numa repercussão clínica visível, palpável lá no meu dia a dia de trabalho. Então, eu vejo que o paciente não consegue respirar, eu vou examinar a cavidade oral, vou ver que está edemaciado, que está fechada essa região. É lógico que eu tenho que pensar o que é que está acontecendo para que eu tenha aquela repercussão clínica. É isso que eu quero de vocês. Então, nesse processo alérgico, elementos celulares e anticorpos que estão entrando em ação para promover uma resposta, e essa resposta trará repercussões teciduais, promovendo o edema na glote. É o exemplo que eu estava dando. Mas pode acontecer em outro local? Pode. De repente, pode ser na pele, pode ser em outra região. Vamos ficar com o exemplo da alergia do edema de glote, que foi o que nós conversamos na nossa aula. Sobre o sistema complemento, que foi o nosso último assunto, eu tenho que, antes de qualquer coisa, entender qual a funcionalidade, assim como eu precisei entender qual a função do sistema imunológico, eu preciso entender qual a função do sistema complemento, que é promover o poro na superfície da célula-alvo, né, levando ele à destruição e à sua consequente morte. Então, eu tenho que entender, principalmente, quem ativa essas vias, que é a via clássica, a via alternativa e a via da lectina. Eu tenho que saber como é ativada essas três vias. Então, nós vimos que na clássica, quem ativa é o anticorpo que se liga no antígeno. Na via lectina, é a presença de quem? Da manose na superfície do micro-organismo, que ativa a proteína MBL. E na via alternativa, nós vimos que quem ativa é quem promove a hidrólise espontânea de C3, é a mudança microambiental promovida pela entrada do antígeno. Então, essa é a forma de ativação. Então, se eu perguntar em qual via, uma dessas vias aí, você tem que me dizer quem ativa. Então, na via clássica, quem ativa é o anticorpo. Nós vimos que principalmente a IgG e a IgM, né, são boas ativadoras da via clássica do complemento. Na via da lectina, nós vimos que é a manose,
e na via alternativa é a hidrólise espontânea de C3, promovida pela mudança microambiental do antígeno. Eu tenho que entender, como nós falamos também na última aula, que eu tenho uma via comum a partir de C5, independente se é a via clássica alternativa ou a via da lectina, é tudo igual, né? Então, aqui a gente chama de complexo de ataque à membrana. A partir da C5, a gente chama de complexo de ataque à membrana. São as proteínas que participam. Por que complexo de ataque à membrana? Porque essas proteínas, como nós vimos lá nos slides, elas literalmente inserem na membrana. Então, se isso aqui for a membrana, as proteínas vão ser inseridas através da membrana. Então, nós vimos que, ao ser quebrada a C5, o primeiro fragmento dela, C5b, vai recrutar C6, C7, C8 e diversas subunidades de C9. Então, isso a gente chama de complexo de ataque à membrana. E o complexo de ataque à membrana, ela está presente nas 3 vias. Como eu falei para você, a gente chama de via comum, porque em todas as vias acontece da mesma forma. Isso a gente chama MAC ou complexo. Vocês veem muito esse termo, MAC, que é complexo de ataque à membrana. São os grupos de proteína que atacam literalmente a membrana, que perfuram literalmente a membrana. Então, nós vimos quando o C5b se liga, ele já recruta C6, C7 já vai adentrando a membrana, C8 adentra mais ainda, e as diversas subunidades de C9 literalmente atravessam a membrana, formando aquele poro na superfície. Então, do sistema complemento, eu tenho que entender que é um grupo de proteínas, eu tenho que entender como é iniciado, então, se são proteínas íntegras, o que é que ativa? O que é capaz de ativar essas vias? Né? Então, nós já vimos quais são, o que é que ativa cada uma delas. Entender o processo, lógico que vocês vão dar uma olhada e uma estudada melhor nisso, e entender o final, que é o complexo de ataque à membrana, que é a finalização, que é a formação de poro na superfície da célula-alvo, que pode ser um micro-organismo ou pode ser qualquer outro tipo celular. Então, se for, por exemplo, um tecido transplantado, vamos trazer um pouquinho para dentro da nossa área, se for um tecido transplantado e esse tecido for reconhecido como estranho, o sistema complemento vai matar as células desse tecido. Como? Perfurando ela. E daqui a pouco vai ter a rejeição do tecido, né? Vamos trazer mais para dentro da nossa área. Quando eu faço um enxerto de pele, por exemplo, né? Eu vejo aquela célula, aquele enxerto que a gente diz, não pegou o enxerto, né? Necrosando, morrendo, ficando roxo. Então, o que eu estou enxergando ali? Os elementos do sistema imunológico entrando em ação para eliminar, porque aquilo eles estão considerando estranho. E o complemento entra em ação? Entra, perfurando. A reação à transfusão sanguínea, por exemplo, vai ter o sistema complemento entrando em ação? Vai. Então, se eu estou recebendo um sangue que não é compatível comigo, com o meu sistema, os elementos vão entrar em ação, dentre eles as proteínas do complemento. Elas serão ativadas e vão perfurar as hemácias que eu estou recebendo. E a perfuração dessas hemácias, ela vai liberar as substâncias e isso vai piorar mais a situação, vai exacerbar mais ainda a minha resposta imunológica, levando inclusive a uma repercussão sistêmica, como no caso da síndrome de Stevens-Johnson, que nós vamos falar na nossa próxima oportunidade após a primeira verificação. Tá certo? Então, eram esses pontos que eu queria comentar com vocês. Agora eu estou aberto para possíveis dúvidas de vocês. Eu pedi que vocês tivessem o maior número de pessoas presentes, porque esse é o momento de tirar dúvidas sobre esses pontos que nós comentamos aqui, que estarão dentro da prova. Alguma dúvida? A nossa prova será
no dia 24/9, né? Então, a próxima semana já iniciará as provas, tá? Então, a partir do dia 21 já iniciará as provas. E os nossos encontros aqui são às quintas-feiras. Então, a nossa será na quinta-feira, dia 24/9. Tá certo? Ninguém tem dúvida, pessoal? Professor, você não poderia repetir os assuntos da prova? Acho que o senhor falou, só que eu não sei onde eu anotei. Os assuntos são o material que eu enviei para vocês, que está lá na plataforma de PDF, né? São aqueles assuntos lá que Desde a primeira aula até hoje. Desde a primeira até a última, até a sistema complemento, que foi a última aula que nós tivemos, tá? Então, o nosso primeiro assunto, nós tratamos sobre os conceitos básicos em imunologia. Vocês não estão me vendo, né? Deixa eu minimizar aqui para continuar. Estamos sim, professor. Então, nosso primeiro assunto, nós começamos com conceitos básicos em imunologia. Depois, nós trabalhamos a organização do sistema imunológico, onde nós falamos os elementos que constituem o sistema imunológico, né? Falamos dos principais, que são as células, órgãos linfóides e os elementos moleculares, que são as proteínas do complemento e os anticorpos. Depois nós falamos sobre antígenos e anticorpos, né? E por último, nós trabalhamos o sistema complemento. Então são esses assuntos aí que nós trabalhamos e que está lá na plataforma. Eu já coloquei esse material para vocês lá. Tanto as aulas gravadas quanto os assuntos em PDF. Tá? Transformei os slides em PDF e vocês podem acessar e baixar por lá para vocês estudarem. Tá? Além das gravações. Né? Só que as gravações são longas, né? É complicado agora, já próximo da prova, fazer, mas é bom ir passando para tirar possíveis dúvidas que vocês tenham em relação a determinado assunto. Certo? Entendeu os assuntos? Professor, Diga. o linfócito B, ele não matura na medula óssea? Ele é maturado na medula óssea. Não, né? O linfócito B. O linfócito T é que sai imaturo, aí ele vai cair na corrente sanguínea e depois, lógico, vai ser levado lá, o sangue passa também pelo timo, né? E quando ele passar lá pelo timo, ele fica lá, sofrendo a maturação. Então, quem sofre maturação no timo é o linfócito T, que sai da medula óssea imaturo. O linfócito B, ele já sai maduro da medula óssea. Quando ele já sai maduro, ele já vai para o seu ambiente de trabalho. E qual é o ambiente de trabalho do linfócito B? Ele vai estar circulando no sangue. Quando nós fizemos a aula prática, nós vimos linfócitos lá. Um daqueles linfócitos, provavelmente, é o linfócito B. O linfócito B também está ancorado em linfonodo, está também nos tecidos linfóides associados à mucosa lá no intestino, eles estão presentes. Então, quando ele sai da medula óssea, ele vai ficar circulando, lógico, nos nossos líquidos corpóreos, mas ele também vai ficar ancorado nos órgãos linfóides secundários. O linfócito B, ele sofre, já sai maduro da medula óssea. Tá? Mais alguém? Juliane, não tem dúvidas? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Alguma dúvida, Juliane? Não? Não. Railana? Railana, alguma dúvida? Oi, professor. No momento, não. O senhor explicou bem, deu para entender o que o senhor estava. Patrícia? Oi, não. Agora, no momento, não.
Ei, professor? Diga. Pode falar. Professor? Tô ouvindo, Gabriela. O anticorpo é porque tá falhando para mim. O anticorpo é uma molécula glicoproteica, não é isso? Isso. E é produzido, no caso, pelo linfócito B? Pelo linfócito B. E aí a gente vê aquela interação que eu falei para vocês. Elementos celulares interagindo com elementos moleculares, seja sintetizando, seja sinalizando. E aí contempla o que nós vimos lá de sistema, que é um grupo de elementos interagindo entre si. Inclusive os órgãos linfóides, que eles são sésseis, né, são parados, são localizados, eles têm a sua interação. Nós vimos que a medula produz células. Então, em determinado momento, quando eu preciso de mais células, então se eu precisar de mais linfócito B, por exemplo, vai ter que algum elemento sinaliza. Inclusive os outros linfócitos formados, eles produzem citocinas que vão estimular a medula óssea a produzir novos linfócitos. Então, mesmo os elementos sésseis parados, como os órgãos linfóides, eles estão interagindo, tá? Então, a interação entre esses elementos aí é constante. Então, o linfócito B produz anticorpos, que é uma molécula, a medula óssea, que é um órgão linfóide, produz células, e assim vai. Então, todos esses elementos, eles interagem, entrando em ação, cumprindo a sua funcionalidade, né? Uns conseguem debelar sozinhos, quando o antígeno não é tão perigoso, como eu falei para vocês, quando não estimula grandemente. Então, o macrófago sozinho pode eliminar. Mas quando precisa, quando ele não, vamos dizer assim, não consegue sozinho, ele solicita a ajuda dos outros elementos. Certo? Então, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvida, por hoje é isso, tá? Olha, professor, faça com carinho essas questões da prova, viu? Os assuntos que eu comentei são os assuntos que vão estar na prova, tá? Os pontos que eu falei aqui os pontos que vão estar na prova. Então, por isso que eu disse, dê uma olhada com carinho para esses pontos que nós conversamos aqui. Tá bom? Obrigada, professor. Então tá, boa noite, boa prova para vocês. Boa eu vou noite. postar a prova lá, e a nossa no dia 24/9. Vou postar também essa aula de hoje para quem não estava presente aqui, poder ter também acesso à revisão. Ok? Ok. Boa noite a todos. Boa noite.